de pós-graduação. Então, vamos pedir para começar de volta. Boa tarde, a gente vai dar início ao painel 3, litigiosidade e poder público e a importância da sustentabilidade das ações privadas. Quem está com ponto à mesa hoje é o Samuel Anderson, Nunes, mestrando da casa, eu, Lucas Farias, também mestrando, e o José Hawari, também mestrando, e quem vai tomar os trabalhos, divulgar e dar, vamos dizer, como através do professor Antônio Carlos Epp, que é doutor em Direito, e que foi o PBGD aqui da casa, professor de mestrado e doutorado da Paraná. A professora Márcia Carla, da Economia de Saúde, não vai poder participar hoje. Eu pergunto se alguém tem uma apresentação PowerPoint para compartilhar, para a gente... Eu tenho. Fazer. Eu tenho também, professor. Fábio, quem tem PowerPoint, como que faz? Se for online, eles deduram. Perfeito. Quem é online pode compartilhar para vocês me ajudar. Professora Sandra, você tinha pedido para começar antes. Eu estava conversando com o professor Epp em si. Ele pediu para seguir a ordem. A professora teria problema? A professora tem algum evento agora? Não? O problema é que o horário que foi enviado para Portugal dizia que era das 17 às 19 e afinal é das 18 às 20. Portanto, eu neste momento pensei que já estava a acabar é por causa desta decalagem da hora. Entendi, professor. Mas tudo bem, pode iniciar então com você, professora. Pronto, eu agradeço. Eu lamento, eu não costumo fazer isto, mas de facto houve aqui um problema com a hora. Eu, de qualquer maneira, queria o compartilhamento da tela não está permitido. Tem que pedir para dar algum para Fernando, você poderia passar o hosting para a professora Sandra Tavares? Sim. Professora, Já é possível, já é possível. Ok, ótimo, obrigada. Posso então começar, presumo? pode. Estão a ver o meu PowerPoint, certo? Estamos. Ok, muito boa tarde a todos. Peço desculpa por esta antecipação, mas de facto fui apanhada de surpresa. É a história dos fusos horários, a hora mudou a semana passada aqui em Portugal. Eu penso que isso tenha suscitado algum lapso na indicação inicial do programa. De qualquer maneira, aqui estamos, numa universidade congénere da minha, porque eu sou da Católica Portuguesa, e eu proponho falar de um assunto muito técnico e que passa às vezes um bocado esquecido nas grandes questões que se colocam em termos de litigiosidade e relação do cidadão com o poder público, mas como eu também sou advogada, tenho a experiência que isto impacta na vida das pessoas, gera problemas na vida das pessoas, e apesar de ser um tema que não traz grandes paixões para a doutrina, é um problema que se coloca. E sem mais delongas, qual é a questão? Em Portugal há um sistema a que se chama o sistema de notificação por via postal simples, que permite que o arguido seja notificado de uma maneira muito simplificada. Trocando por miúdos, a carta sai do tribunal, vai para os serviços dos Correios. Nos serviços dos Correios, o funcionário deposita a carta na caixa de correio do arguido, diz que depositou, e dá-se por adquirido que depositou e o sujeito é dado por notificado, sem nenhuma comprovação real, forte, pessoal, de que o sujeito tenha sido mesmo notificado. E daí advêm consequências, nomeadamente, se o sujeito é notificado de alguma coisa e não cumpre, presume-se que não cumpriu porque não quis, porque foi notificado e não porque desrespeitou, portanto, porque desrespeitou a notificação e não porque efetivamente pode não ter sido notificado. Ora bem, o que eu proponho trazer aqui é o enquadramento legal que leva a esta solução, situações que não devem ser assim tão estranhas como isso, que aparecem no cotidiano forense. Eu digo que não devem ser tão estranhas como isso, porque a mim, como advogada, já me aconteceram várias vezes,
e eu não devo ter assim um azar especial para apanhar problemas de notificações, portanto presumo que seja transversal aos meus colegas. E o tratamento constitucional que esta questão já mereceu oportunamente quando foi colocada ao Tribunal Constitucional. Ora bem, basicamente, diz o processo penal, o objetivo do processo penal é que o arguido tenha direitos, e designadamente que tenha direito a ser arguido, ou seja, o arguido é arguido o mais cedo possível, e daí a lei referir que é obrigatória a constituição de arguido, logo que são as circunstâncias típicas normais que acontecem em cada processo. Portanto, tipicamente, mal um processo começa e se dirige objetivamente contra alguém, esse alguém tem o direito de ser arguido. São as situações do artigo 58, são as mais típicas, mas também há o artigo 59, e eu diria que 99% dos casos, num processo que seja contra alguém, porque pode haver um processo contra anónimos, mas num processo que seja contra alguém, o mais rapidamente possível esse alguém passa a ser arguido no processo, tem direito a ser arguido no processo na medida em que ser arguido lhe dá direitos. Ora bem, o problema é que, sendo obrigatória a sua constituição como arguido, automaticamente, sendo arguido, tem que ter termo de identidade e residência. O que é o termo de identidade e residência? O termo de identidade e residência é um mecanismo segundo o qual, é uma medida de coação, mas basicamente é um mecanismo segundo o qual o sujeito diz o seu nome e diz a sua morada e, no fundo, e aqui o mais relevante será o número 2, o sujeito, ao dar a sua morada, compromete-se a receber notificações do tribunal nessa morada. Portanto, eu, a partir do momento em que sou arguida num processo e digo eu moro no sítio X, a partir daí o tribunal está legitimado a mandar cartas simples, sem qualquer tipo de registro, que o funcionário dos Correios deposita na caixa de correio da morada X e assume-se automaticamente que eu fui notificado. Portanto, é isto que decorre do termo de identidade e residência e das consequências que o do mesmo advenham e estão expressamente previstas na lei. Além disso, está previsto na lei que o sujeito, se não cumprir as medidas previstas no termo de identidade e residência, designadamente, se não cumprir as notificações, porque se ele não dá andamento à notificação, presume-se sempre que não a cumpriu, porque presume-se sempre que ele a recebeu, ele é representado para todos os efeitos pelo seu mandatário, ou seja, pode haver atos processuais de que ele não tem conhecimento efetivo, e isso não cria grande problema à lei, na medida em que a lei presume, primeiro, que ele foi notificado, segundo, que o advogado está em consonância de interesse com ele e está a representá-lo devidamente. Basicamente é isto que está configurado na lei, sendo que a lei, estou a falar aqui da linha D, refere exatamente esta ideia em geral, nomeadamente o facto de que ele pode ser julgado na ausência, ou seja, um sujeito que é notificado para comparecer em julgamento e não aparece, presume-se que foi notificado, torna a dizer, claro que em princípio foi, mas pode não ter sido, mas a nossa lei presume que ele foi notificado pelo mero depósito da notificação na caixa de correio, e, portanto, se ele não aparece, a consequência é ser julgado na ausência, ou seja, poderá haver situações em que ele de facto não foi notificado, de facto não sabe que está a ser julgado e de facto é julgado em pleno desconhecimento de causa. Ora bem, qual é o problema? Estou aqui a falar da notificação por via postal simples várias vezes, referi basicamente em termos muito mecânicos e muito simplistas o que é, mas basicamente o que é que está previsto em Portugal? Em Portugal as pessoas podem ser notificadas por via pessoal, portanto a polícia vai à casa da pessoa e diz, olha, senhor, qualquer coisa. Por via postal restada, ora bem, a via postal restada tem uma garantia que é a carta é restada e portanto tem que haver um mecanismo que diga o que é que aconteceu à carta, para onde é que a carta foi, alguém tem que assinar a recepção da carta, ou a via postal simples. A via postal simples é exatamente esta ideia em que se basta pôr a carta de correio, a carta numa caixa de correio e a lei assume que a pessoa recebeu. Isto, para quem tiver interesse, está mais bem explicado aqui no número 3 do artigo 113, que refere expressamente que o distribuidor, é exatamente isto que acontece, o distribuidor de serviço postal deposita a carta na caixa, lavra uma declaração que envia ao tribunal dizendo que depositou naquele dia, naquela caixa de correio, a notificação e considera-se a notificação efetuada. Portanto, se a pessoa notifica, por exemplo, no dia 10 põe a carta na caixa de correio, ou diz que pôs a carta na caixa de correio, no dia 16 a pessoa é automaticamente dada por notificada e começam a contar os prazos processuais. Isto, como a própria lei indica, numa presunção de notificação.
Portanto, a ideia é que, por natureza, é óbvio que o sujeito foi notificado, porque é óbvio que o sujeito recebeu a carta. No fundo, a lei, eu diria, é otimista e esquece uma série de circunstâncias que podem ocorrer e que impedem, de facto, a efetiva recepção da carta. E, portanto, diz o artigo 333, isto é válido para qualquer ato processual, é mais premente e mais preocupante, diria eu, na audiência de julgamento, porque na audiência de julgamento o que o juiz vai ver é se o sujeito foi regularmente notificado ou não. Eu queria chamar a atenção aqui para o regularmente notificado, porque traz especial importância, mas o que se vai ver é se o sujeito foi regularmente notificado ou não. E se ele foi regularmente notificado, até pode o julgamento começar sem a presença dele. Ora bem, o que é isto regularmente notificado? Voltando atrás, é regularmente notificado aquele que for notificado por via postal simples. Porquê? Porque se alguém prestou termo de identidade e residência e comprometeu-se que morava num certo sítio, portanto era capaz de receber cartas do tribunal nesse sítio. E, portanto, de uma maneira esquemática, o figurino da nossa lei é este: a pessoa tem direito a ser constituída arguida, em princípio é constituída arguida, ao ser constituída arguida fornece uma morada, ao fornecer uma morada autorresponsabiliza-se a ser notificado nessa morada e, portanto, a lei suaviza a formalização da notificação e permite uma notificação por via postal simples. Daqui resulta que presume-se que o sujeito foi notificado. Eu diria que isto, na esmagadora maioria das vezes, é que deve correr bem, como é óbvio, não é? Em princípio, a carta caiu no sítio, em princípio, ninguém se enganou, ninguém mentiu, em princípio, ninguém perdeu a carta, em princípio, a pessoa tem acesso à caixa de correio, tudo bem. O problema é quando esta presunção não coincide com a realidade. E a dificuldade que daí advém de comprovar que, de facto, isto é importante demais, portanto, notificar o arguido é importante demais, e nomeadamente notificar o arguido da audiência de julgamento é importante demais, e até que ponto é que basta uma presunção de notificação ou se exigiria uma efetiva notificação indiscutível. Aqui colocam-se duas linhas de problemas: a abordagem conceptual, aquela que eu acho que está pelo menos subentendida do que eu referi até agora. Causa uma certa estranheza que o arguido possa ter notificado por via presuntiva, com tudo que daqui possa decorrer quando a presunção não coincide com a realidade. E a nível episódico, e torno a referir, eu na minha prática profissional como advogada já reparei em várias anomalias. Presumo que não seja uma pessoa com especial falta de sorte, portanto presumo que isto seja transversal. Claro que também já tem muitas situações, e a esmagadora maioria em que os problemas não se colocam. E, por exemplo, há envios para moradas erradas. Eu recebi uma decisão de recurso sobre isso. Ou seja, se manda a notificação para o primeiro esquerdo, quando devia ser para o primeiro direito, a pessoa não foi notificada e ninguém vai perceber. Porque a pessoa do primeiro esquerdo provavelmente recebeu e deitou ao lixo, eventualmente. E a do primeiro direito não sabe que foi notificada, não se vai queixar que não foi notificada. Portanto, isto acaba por ser uma terra de ninguém, que muitas vezes só a posteriori, noutra notificação para outro ato, é que a pessoa se apercebe: mas porquê que eu estou neste ato e o anterior não foi notificado? Porque foi para o esquerdo e não para o direito, ou vice-versa. Portanto, envios para moradas erradas acontece. Entregas mal executadas, quem é que me garante que o funcionário dos Correios depositou no terceiro esquerdo frente e não no terceiro esquerdo trás? Mas ele vai dizer que notificou no sítio correto e ninguém vai estar lá a ver o que é que ele fez ou deixou de fazer. Já nem estou, obviamente, a entrar com questões de negligência, sim, mas de má fé ou de má vontade, mas pode perfeitamente acontecer isto. Cartas que são devolvidas, por exemplo, pode devolver uma carta a dizer: o sujeito mudou-se ou a morada não existe. Para efeitos legais, a pessoa foi dada por notificada, porque a pessoa é que tem culpa de ter mudado de casa ou de ter dado uma morada errada e, portanto, para todos os efeitos é dada como notificada, mesmo que haja a certeza absoluta que a pessoa realmente não foi notificada. Se a carta desaparece, às vezes não se sabe, está no tribunal que a carta foi entregue e efetivamente não foi entregue. Se não há acesso efetivo à carta, a realidade habitacional é muito diversa. Por exemplo, há pessoas que moram em quartos, uma casa pode ter 3 ou 4 quartos arrendados e a pessoa nem tem acesso à caixa de correio, sabe lá quem é que foi à caixa de correio e lhe entregou ou não a carta. E uma situação que também acontece, que é pessoas em situação de sem-abrigo, que não têm morada para dar, e às vezes vão, por exemplo, a morada do sítio onde às vezes vão almoçar, e depois quando a carta chega ao sítio onde as pessoas às vezes vão almoçar, quem recebe a carta não sabe o que é que há de fazer e, designadamente, não entrega ao arguido, designadamente porque o arguido nunca mais lá foi almoçar. Tudo isto acontece e, digo, já me aconteceu na minha prática judiciária. Ora bem, esta questão foi colocada num acórdão já de 2010. Por favor, você me ouve? Sim. Em razão do tempo, eu pediria que você fosse já para as considerações finais, por favor. Ok.
Portanto, a questão que se coloca, e de facto houve um acórdão, eu presumo que esteja pelo entorno da minha apresentação, que acho isto errado, mas esta questão já se colocou num acórdão em que se dizia que, de facto, a notificação regular tinha que ser pessoal e não por via postal simples. Não houve aqui grande ganho de causa, porque o Tribunal disse que nada obsta, e basicamente o Tribunal disse que nada obsta em termos constitucionais, portanto, a notificação postal simples não é chocante, porque o Tribunal Constitucional baseou-se no artigo 32 da Constituição, que diz que, de facto, o sujeito tem todas as garantias de defesa, mas também diz que ele deve ser julgado num mais curto prazo compatível com as suas garantias de defesa, ou seja, que o processo deve ser rápido e, portanto, esta notificação postal simples permite um processo rápido e, portanto, a notificação não é um valor absoluto, o que me parece chocante, porque o próprio Tribunal, neste acórdão, que antes é depois consultar e depois vir o meu artigo, o próprio acórdão admite que o que interessa é que a notificação seja cognoscível. Não há grande preocupação, ou hipoteticamente cognoscível, não há grande preocupação que ela seja efetivamente conhecida. E, portanto, apesar de me parecer que isto é uma crasse inconstitucionalidade, o que é facto é que o sujeito pode ser regularmente notificado por carta postal simples. Torno a dizer, já tive muitas experiências em que isto correu mal, mas para a lei a pessoa foi notificada. Era isto que eu queria partilhar, agradeço a atenção e estão aqui os meus contactos para qualquer contacto subsequente que pretendam da minha parte. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Sandra. Dando continuidade aqui, então, nós ouvimos atentamente a sua exposição e tivemos acesso ao seu resumo escrito, né? O seu trabalho. Você coloca que ainda não tem as conclusões serão obtidas depois do estudo, mas, ao que parece, em que pese se tratar de processo penal, a gente está diante de uma formalidade que a evidência é ineficaz, né? Não auxilia para a garantia da ampla defesa do acusado, do indiciado, etc., porque é um ato formal, eu diria um ato fora de contexto da modernidade. E, a título de sugestão, Sandra, tem algumas hipóteses, eu não sei se seria aplicável no processo penal, porque não é a minha especialidade penal, mas tem algumas situações em que, da mesma forma como se dá ao carteiro, ao entregador da carta simples, né, a fé pública dele certificar que fez a entrega no endereço, etc., a mesma fé pública tem um tabelionato, um serventuário da justiça, mesmo do foro extrajudicial. Não poderia essa intimação se dar por um cartorário, por videoconferência, que faz o reconhecimento da parte, e aí não seria muito mais ágil do que depender dos correios, da entrega de uma carta? Você não chega a apontar isso no seu resumo, né? Mas a título de sugestão para ingressarmos no século XXI, em relação à notificação para esses fins, será que o direito português poderia admitir esse tipo de situação? É um repto interessante, eu vou responder em dois níveis. Antes desta questão se colocar, muitas vezes as notificações eram feitas por polícias, portanto, há o polícia, eu acho que é o vosso polícia militar, até dava jeito, usava-se lá um polícia mais idoso que já não estava muito, digamos, para o trabalho mais operacional, e então ele ia de casa em casa e se calhar numa manhã fazia 10, 20, 30 notificações. Trazendo agora para o século XXI, confesso que não tinha pensado nessa hipótese, que seria excelente, mas não pensei, portanto não vou inventar que pensei, mas também se calhar não pensei por causa da reação que está a haver hoje em dia à videoconferência. O problema que se coloca é que a videoconferência em Portugal foi permitida no tempo de Covid com as leis Covid, e agora há pessoas que querem continuar a usar a videoconferência. E há magistrados que aceitam naturalmente, claro, porque não, e há outros que dizem, não, a lei só permitiu, portanto, a lei só permitiu videoconferência, só permitia antes videoconferência para as testemunhas, não para os advogados, por exemplo, ou para estas notificações, e, portanto, há advogados que querem continuar a usar a videoconferência, isso é pacificamente aceito, e há outros que não é aceito, dizendo, não, isto era para o Covid, agora voltamos ao status quo ante. Portanto, doutor, agradeço-lhe a sugestão, se calhar vou enquadrar essa sugestão nas minhas conclusões, mas eu admito que, a menos que haja uma lei que o diga claramente, não haja essa abertura. E como eu torno a dizer, isto não é algo que apaixona a doutrina,
É mesmo só uma coisa muito terra a terra de quem está na prática. Como não paixão na doutrina, também não vai suscitar alterações legislativas, mas não deixa de ser um aporte que resolveria muitos problemas. Mas eu torno a dizer, de antes havia um polícia que dava uma voltinha ao giro, polícia de giro, de motinha, e, digamos, fazia muitas notificações, só que entendeu-se que se quis simplificar. E, portanto, a questão é até que ponto é que a simplificação foi tão longe que os direitos são meramente formais. Quando estamos a falar de arguidos, é especialmente grave. Mas agradeço-lhe a sugestão. Só para complementar o que o professor F disse, aqui no Brasil, trazendo o processo civil, é permitido, né? A situação intimação via WhatsApp, por exemplo. Mas eu aceito isso como algo mais esfera civil, o Estado de Justiça já pode, talvez, não sei como, também não sou penalista, não sei como. Isso um pouco mais falar. Okay, sim, o WhatsApp então é que estava completamente ao lado. Ok, Sandra, obrigado pela sua participação. Hugo, se encontra? Oi, boa tarde. Boa tarde, Hugo. Você tem uma PowerPoint para apresentar? Não tem. Eu posso falar o Hugo? Hugo, o tempo está iniciado agora. Se você conseguir apresentar entre 10 e 15 minutos, a gente agradece, tá bom? Tá ótimo. Bom, estou presente hoje nesse evento para apresentar o artigo que foi encaminhado para a comissão, intitulado O Conflito para Além dos Autos, repensando o papel do Poder Judiciário na promoção do fim da litigiosidade. Então, inicialmente gostaria de cumprimentar o professor Dr. Antônio Carlos Effin, que está encabeçando a mesa, os colegas mestrandos que o acompanham. Esse artigo surge a partir de um problema que eu me deparei ao ler os resultados da pesquisa do CNJ, Justiça em Números, em 2021. Nós tínhamos ali 75 milhões, mais de 75 milhões de processos em andamento, com um giro médio de 3 anos na Justiça Estadual e de 2 anos e 9 meses na Justiça Federal. Sendo que o número de conciliações, que logo em 2016, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, teve um aumento significativo, ele experimentou reiteradas quedas, tendo representado em 2020 menos de 10% do total de sentenças. Então, eu me fiz a pergunta, uma vez que a população considera o judiciário lento, caro e difícil de utilizar, eu me fiz a pergunta de se o Estado, de fato, estaria desempenhando o seu papel de garantir a todos acesso à justiça. E, a partir desse questionamento, me surgiu uma nova pergunta de qual é, de fato, o papel do Estado na solução dos conflitos. Então, através de uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, inicialmente ressaltei a importância de uma leitura mais ampla do princípio do acesso à justiça, que não pode ser confundido com apenas o acesso ao poder judiciário, com a mera admissão das partes ao processo. Essa ideia inicial de que as partes, sendo admitidas ao processo, está se cumprindo o princípio do acesso ao judiciário, do acesso à justiça, está inculcada já no senso comum, porque há uma convenção de que todas as vezes que há um conflito que envolva a violação de direitos, ele tem que ser levado ao Estado, através do Poder Judiciário, que na condição de um terceiro imparcial vai dizer como esse dissenso tem que ser resolvido. Todavia, exatamente por ser um terceiro que não está envolvido com o conflito, que não vivencia as dores que surgem a partir daquele conflito, que muitas vezes são apresentadas de forma tópica, de forma superficial nos autos, o Estado não tem condição de entender de fato qual seria a melhor forma de se solucionar aquele conflito, aquela lide existente, porque ele não pode ser reduzido à lide aparente. Há objetos secundários nesse conflito que só podem ser alcançados pelas partes que neles estão envolvidas. Então, a gente pode colocar como exemplo um pai que não paga alimentos ao filho, mas que não faz o pagamento dos alimentos muitas vezes porque tem uma relação emocional mal resolvida com a mãe, né? E ali não adianta o Estado determinar que ele pague, porque ele vai continuar não pagando, muitas vezes ele vai pagar parcialmente para
para se ver livre de uma prisão civil, mas o conflito que leva ao não pagamento não foi resolvido, né? A vítima de um estelionatário que muitas vezes não quer ver aquele estelionatário preso, mas apenas o seu dinheiro de volta. Então, esse conflito para além dos autos, que não aparece no processo, é que, não sendo resolvido, não vai permitir que a justiça de fato seja feita. Essa ideia do conflito como propriedade das partes, que foi trazida pelo criminólogo norueguês Nils Christie, que cunhou o termo conflitos roubados, né? De que o Poder Judiciário, o Estado, através do Poder Judiciário, ele rouba, ele se apropria indevidamente de um conflito que não é seu, e não permite, muitas vezes, que as partes, que são aquelas efetivamente interessadas em resolver o conflito, participem dessa solução. Então, chego ali à conclusão de que os conflitos somente seriam efetivamente solucionados quando as partes tiverem uma participação ativa na sua resolução. É claro que, com essa conclusão, eu não nego o interesse do Estado em participar da solução dos conflitos. O Estado tem interesse em fazer com que a lei, garantir com que a lei seja cumprida e que essa resolução que seja alcançada pelas partes não se dê de forma violenta, não se dê de forma a causar nenhum prejuízo a uma das partes. É justamente por isso que, no passado, o Estado assumiu esse papel de terceiro imparcial, evitando esses métodos autocompositivos. Então, o que se propõe, na verdade, é que a dinâmica de solução de conflitos se dê com a participação dos envolvidos e que eles assumam um papel de protagonismo nessa dinâmica, ficando ao Estado uma posição de subsidiariedade. Nesse ponto, eu trouxe ao meu artigo a opinião do professor Cássio Scarpinella Bueno, no seu Manual de Processo Civil. Ele aborda essa questão da subsidiariedade do Estado, dizendo que o Estado ele deveria entrar em cena em 3 situações específicas. Quando as partes entenderem necessária a participação do Estado, quando, tentados os meios autocompositivos, eles não atuarem a contento, e quando não for possível a solução autocompositiva. Eu faço uma ressalva quando o professor Cássio Scarpinella diz quando não for possível, porque me parece que sempre seria possível que as partes fizessem uma autocomposição. Então, eu faço a leitura de quando não for possível, quando a lei exigir que seja feito por meio de processo judicial, como nos casos envolvendo incapazes, nos casos de hipossuficientes. É importante destacar também que a solução autocompositiva só será eficaz quando as partes voluntariamente escolherem participar desse método. Então, aqui faço uma crítica à forma como esses meios alternativos vêm sendo adotados pelo Estado a partir de 2016, apenas para cumprir o que determina a norma de que deve ser tentada a todo momento a autocomposição. Então, marcam ali uma audiência em que as partes que não querem se ver, que não podem olhar uma para a outra, são colocadas frente a frente e um mediador simplesmente pergunta a elas, há acordo? E não tem acordo, porque elas estão ali, não estão preparadas para a realização dessa autocomposição. Então, precisamos tratar esses meios alternativos como meios adequados de solução de conflitos, porque cada conflito vai demandar uma forma específica de solução e essa forma específica que precisa ser vislumbrada com a participação do Estado, no meu entender, na minha conclusão, a participação mais subsidiária, colocando de lado essa incorreta compreensão totalizante do Poder Judiciário como detentor da competência exclusiva para resolver conflitos, substituindo-se uma cultura de litígio por uma cultura de construção de consensos. Então, de tudo isso, eu concluo que conflitos são relações intersubjetivas que devem ser preferencialmente resolvidas pelos seus participantes. Há nos métodos autocompositivos maior possibilidade de alcançar a solução mais adequada, porque trazem para o debate não apenas o objeto principal do desacordo, mas também aqueles aspectos subjetivos subjacentes, de forma que resolvem não apenas o conflito superficial, mas as desavenças mais profundas também. Não se nega, claro, que as soluções negociadas pelas partes podem chegar a desfechos não desejáveis, seja pela imposição do mais forte ao mais fraco, de uma solução que aniquile por completo os direitos alheios, ou porque, abalado pelos efeitos da discórdia e desejando uma solução breve, uma das partes renuncia a seus direitos em benefício da outra. Dessa forma, a participação do Estado subsidiária
passa a ter maior relevância na coordenação das práticas restaurativas, dando aos conflitantes o protagonismo, mas oferecendo a eles profissionais capacitados em técnicas autocompositivas. Então, concluo com essas sugestões de que seja permitido às partes serem protagonistas na solução de seus conflitos e que o Estado, com uma participação subsidiária, seja aí o coordenador dessa solução, oferecendo profissionais que estejam adequados e definitivamente capacitados nessas técnicas. É isso, agradeço a vocês a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Obrigado, Hugo, pela sua exposição. Analisando aqui o seu trabalho, você usa a expressão no item 3.1, que é o conflito para além da lide aparente. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu estava aqui buscando, nós temos um professor de Direito que foi aluno nosso aqui da PUC do Paraná e hoje é desembargador, Roberto Portugal Bacelar, Bacelar com C e 2 L's. Ele tem várias obras escritas, inclusive sobre mediação, e ele trata de uma expressão um pouquinho diferente, mas que vem na mesma linha da sua, ele chama de lides escondidas, né? Que o processo judicial convencional não resolve as lides escondidas. E no exemplo que você deu ali no conflito entre pai e filho, não é só o pagamento de pensão, mas é a satisfação, é o contato, é o entender o porquê do inadimplemento da pensão e assim por diante. Então, fica a sugestão para você dar uma olhada nas obras do Roberto Bacelar, Portugal, tá? E a título de contribuição para fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, nas suas referências, nas suas conclusões, aliás, você fala lá que os conflitos são relações intersubjetivas, porque acabou de repetir aqui, e devem ser preferencialmente resolvidas pelos seus participantes. E aí eu coloco para você a questão da advocacia. E se a advocacia ela é indispensável à administração da justiça, será que não é preciso uma nova formação ética do advogado para que ele, nesses momentos, comparecendo ao processo de maneira indispensável, ele interfira ao mínimo, ele saiba, então, se colocar e propiciar a solução efetiva do conflito sem criar entraves, dificuldades, querer supervalorizar os seus honorários? E uma outra questão que eu também coloco para sua reflexão é nas relações jurídicas caracterizadas pelo desequilíbrio ou pela vulnerabilidade ou hipossuficiência de uma das partes. Será que as partes vão conseguir uma autocomposição justa dentro desse ambiente de desequilíbrio? Ou elas precisam de uma atuação do juiz ou do próprio, vamos chamar assim, de conselheiro jurídico, né? Para que se faça justiça efetivamente? Não sei se você chegou a refletir sobre esses dois pontos, mas fica aqui a sugestão para você pensar um pouco a respeito disso e, quem sabe, enriquecer aqui o texto do seu trabalho. Tá ótimo. Professor, eu agradeço muito as considerações. De fato, eu não conheço a obra do professor Roberto Bacelar, vou procurar aqui para poder enriquecer o meu estudo. Esse é um estudo preliminar, eu pretendo depois continuar, né, avançar nesses estudos. Eu achei muito interessante o apontamento de verificar a questão ética da advocacia, vou incluir essa sugestão aqui nas minhas pesquisas. E em relação à vulnerabilidade dos participantes, eu acho que eu tangenciei o tema, talvez seja interessante aprofundar, né, que seria justamente nesse ponto a participação necessária e subsidiária do Estado, né, para não permitir que a parte mais forte prevaleça sobre a mais fraca. Mas acho muito interessante o apontamento, porque me parece que então eu preciso aprofundar um pouco as minhas considerações sobre essa questão também. Estão anotadas devidamente. Ok, mas gostei muito do seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigado, professor. Só para complementar o que o Serep falou, tem uma frase famosa do Sofral Pinto que fala que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, sim, parece que, de fato, nós também somos responsáveis por essa questão, por mudar a cultura que nós vivemos hoje.
Um comentário também a título de contribuição. Eu fiz algumas críticas da audiência de conciliação na forma como nós temos hoje, e me remeteu a uma obra do professor Ivo Gico, que é um estudante da análise econômica do direito, em que, quando ele faz uma análise do processo civil, ele faz um estudo econômico demonstrando com números por que é ineficiente o momento processual que acontece hoje na nossa audiência de conciliação, quando o réu vai para essa audiência já sabendo quais são os pedidos do autor, com muito mais, vamos dizer, vantagens de conhecimento, e acredito que talvez poderia te auxiliar também a reforçar esses argumentos que você trouxe no seu trabalho. Perfeito. Parabéns. Você poderia, por gentileza, repetir o nome, e principalmente o sobrenome, se puder soletrar para mim? O Lucas vai colocar ali, mas é Ivo Gico Júnior. O senhor da UNB, se não me engano. Gico? Isso. Já está Tá, joia. É uma análise econômica do processo civil. Se não me engano, Tá, é joia. Já está aqui também devidamente anotado. Muito obrigado pelas considerações e contribuições. Só para comentar, é muito boa a obra dele, tá? Tá ótimo. Agora que realmente daqui ele fala será? Parece? Acho que não tem como esses dois trabalhos. Vamos ganhar tempo? Vamos ganhar tempo? Passar aqui para a Vivian, porque as minhas estão ainda. Vivian, escuta? Oi, sim, estou ouvindo. Podemos cortar para a sua apresentação? Sim, pode. Você tem- Eu tenho PowerPoint, se puder, eu gostaria de compartilhar, se possível. Fabiano, aqui eu não consigo te passar, não sei por quê. Se o Fabiano puder passar para a Vivian. Aqui eu já consigo, eu acho. Então. Maravilha. Isso. Vocês conseguem enxergar? Conseguimos. Daí, se você puder apresentar entre 10 minutos no máximo de 15, a gente agradece. Sim, eu vou tentar ser o mais breve possível, viu, professor? Para não estender muito tempo. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesse momento ao lado de pessoas que fazem do direito um caminho próspero para a troca de conhecimento. E nas pessoas dos professores Antônio Carlos e Lucas Farias, cumprimento aos demais moderadores e a todos presentes. A minha apresentação neste congresso, neste painel, ele conta com o seguinte tema, que são as reflexões teórico-práticas sobre a mediação nas ações de inventário e partilha de bens. Bom, ao pensar nesse tema, o estudo ele parte da compreensão de que a mediação é um meio de solução de conflitos, pode ser utilizado e aplicado também no direito das sucessões. E, no segundo momento, faz-se uma pré-compreensão do procedimento sucessório e judicial e, para, no final, fazer um paralelo entre esses dois institutos jurídicos, procurando estabelecer formas de aplicação desses dois institutos e, principalmente, da aplicação na mediação para solucionar aí, para dar aí aos herdeiros uma oportunidade aí de ter aí a solução desses conflitos. Bom, e para testar a hipótese do meu trabalho e responder ao problema da pesquisa, foram visitadas doutrinas e jurisprudência do Brasil, utilizando-se como técnica de metodologia o estudo, a pesquisa bibliográfica, realizando revisões na literatura especializada sobre os temas abordados também na legislação, e principalmente os posicionamentos jurídicos em busca da compreensão do tema proposto. Então, a morte, com a morte da titularidade sobre todo o patrimônio, ele se transfere de imediato a esses herdeiros, por meio daquela ficção jurídica, que a gente conhece bem, que é o princípio de Saizinho, que está ali, é um princípio
que está consagrado no artigo 1784 do Código Civil. Porém, é pelo procedimento de inventário de partilha que se formaliza essa transmissão de todo o patrimônio do autor de herança aos seus herdeiros. E, para falar da matéria sobre o inventário e a partilha de bens, ela está compreendida no nosso Código Civil, entre os artigos 1991 ao 2027, que traz aí a estipulação do inventário, a descrição dos bens, que pertence ao acervo hereditário, e também fala da partilha dos bens. E também, né, no Código de Processo Civil, a gente não pode deixar de mencionar, está ali a matéria nos artigos 610 a 673 do Código de Processo Civil. Embora o inventário e a partilha eles se desenvolvam no mesmo processo, esses procedimentos eles possuem conceitos diferentes. Por quê? O inventário ele é um procedimento genérico que tem por fim chegar na partilha de bens, né, do autor da herança, seja pela via judicial ou via extrajudicial. Aqui no meu trabalho eu me ative na pesquisa das vias judiciais, e nele se relaciona e descreve. Pode continuar? Pode, né? Tá, desculpa. E nele a gente pode descrever todos os bens a serem partilhados. Já a partilha é uma complementação do inventário quando os bens são distribuídos entre os sucessores do autor da herança, adjudicando-se, então, as respectivas cotas da herança. Ainda que brevemente, é necessário, uma vez, dizer que no momento da transferência do patrimônio do autor da herança para os seus sucessores é que iniciam os conflitos familiares, e por isso a proposta da mediação ela pode trazer aí uma forma de se conseguir terminar esses litígios aí que se arrastam por tantos anos no nosso judiciário. E eu trouxe 3 casos interessantes. Na verdade, esse caso é só mesmo para a gente fazer um paralelo, para a gente poder perceber o tanto que um terceiro imparcial, às vezes, naquele litígio, ele funciona, que é uma decisão judicial do Tribunal do Rio Grande do Sul, que abordou sobre o tempo da tramitação daquela ação de inventário e determinou a nomeação de um bastidor judicial. No acórdão mencionado, ficou destacada a necessidade desse terceiro, a intervenção desse estranho na demanda, com o objetivo aí de conduzir a partilha de bens de forma técnica, justa e eficaz. Por quê? Já se tinham anos de litígio e tinha um embate muito grande entre os herdeiros. E se for para a gente parar para pensar, a nomeação de um bastidor judicial, em tese, demonstra, então, que o terceiro imparcial poderá gerar benefícios e pôr fim ao litígio entre os herdeiros, né? O que significa dizer que nas ações de inventário e partilha, que utilizam a intervenção da mediação, poderia, então, aí, garantir a superação de conflitos e de interesses que envolvam a transmissão do patrimônio. Bom, e também a gente não pode sem fazer uma leitura sistemática, né, uma interpretação sistemática do Código Civil, do Código de Processo Civil e também da lei da mediação. Ele traz aí, aduz a possibilidade de utilização da mediação no processo de inventário, né? Então, assim, a mediação, ela seria, então, a gente parte da compreensão de que seria um meio adequado para a solução colaborativa dos conflitos no âmbito da sucessão causa-mortes, né? E não só no âmbito das famílias, empresarial, ambiental, mas sim também na questão sucessória, né? Então, assim, dando a oportunidade dos herdeiros o direito de eleger qual seria a melhor forma de nortear esse acordo, né? Conforme os seus interesses, né? Em relação ao patrimônio que advirem aí com a morte.
Bom, e para não demorar muito, e vou trazer também 2 casos práticos, né, a respeito da mediação utilizada em casos sucessórios, né, para a gente poder ver que é possível. O primeiro caso, na verdade, ele foi apresentado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que durou 30 anos esse litígio. Então, assim, é um tempo muito vasto. Eu acho que deve ter alguns aí mestrandos aí que têm essa idade, né, de 30 anos, para ser concluído. O processo de inventário, ele se arrastou na vara de sucessões e registros da comarca de Florianópolis e foi concluído após a utilização da mediação na unidade judicial. Esse era um inventário que tinha muitos herdeiros, né? Tinha irmão, tinha tios, tinham sobrinhos, tinham primos. Então, assim, era um caso complexo e que nenhum advogado ali daqueles clientes, né, daqueles herdeiros, conseguiam chegar ali ao final. Então, foi preciso passar para o processo de mediação, né, para o procedimento de mediação, algumas sessões de mediação, e para solucionar o caso. E, nesse caso, é importante a gente lembrar que o papel do mediador, ele é disso, né? É para isso, é de facilitar essa comunicação, de auxiliar nessa clarificação dessas questões e identificar esses sentimentos que muitas vezes vêm aí com a morte, vai se arrastando, questões patrimoniais também, e trazer opções possíveis de soluções que satisfaçam ali todos os herdeiros. E já no caso do estado do Mato Grosso, também teve um inventário que corria há 20 anos na comarca de Alto Garças. E a juíza que assumiu recentemente, isso aconteceu foi no ano de 2022, essa decisão, esse fim desse inventário, a juíza que chegou nessa comarca, ela queria colocar fim nesses litígios de inventário que se perdurava há décadas na comarca. E ela traçou um plano de trabalho com o objetivo, então, de solucionar esses casos mais antigos. E propôs essas audiências de mediação, audiências de conciliação aos herdeiros para poder colocar fim nesse litígio. Nesse caso relatado, ele tem uma questão específica, porque é um processo, né, que como já se arrasta há muito tempo, as pessoas vão falecendo, então vão chegando outros herdeiros aí por representação. É a mesma coisa do primeiro caso. Só que, quando os netos eles começaram a fazer parte do processo, começou, então, aí os conflitos aumentarem. Por quê? Surgiu um documento que, na decisão fala isso, que surgiu um documento que beneficiava um neto com uma parte de um imóvel rural. E essa vontade desse casal, ela não era reconhecida pelos demais herdeiros, né? Então, esse processo aí ficou 20 anos tramitando. E a juíza, né, aqui ressalto também o papel da juíza, também como terceiro imparcial, que foi imprescindível para que a demanda, então, terminasse, né? Então, que pôs fim ao litígio. Bom, para já chegar aí nas minhas conclusões, né, para mim não avançar no tempo, né, tentei ser o mais breve possível, a proposição do meu trabalho, que na verdade, eu submeti o resumo, mas ontem eu enviei o artigo, mas já estou vendo aqui pela minha apresentação que tem alguns pontos que eu posso aprofundar, que parte da premissa que o diferencial da mediação é que as partes, pelo meio do diálogo, né, elas conseguem solucionar o seu conflito. E muitas das vezes é importante ter uma pessoa alheia a toda essa demanda, né, uma pessoa totalmente imparcial, para que as partes possam, então, assim, conseguir falar e dizer, né, o que queria ou não. Às vezes o advogado ali, nós advogados, né, não conseguimos, né? Porque os herdeiros ali pensam assim, ele está puxando lá para o cliente, enfim. E como a gente tentei demonstrar na minha apresentação, que há caminhos, né, que possibilitam a proteção da autonomia da vontade das partes nessas questões de interesses patrimoniais familiares,
por meio da mediação. E os casos apresentados que eu trouxe aqui, eles são, né, pequenos exemplos que demonstram que se mostra eficaz no desfecho desses longos processos judiciais. E, para concluir, os casos abordados, eles também trazem a reflexão de como a mediação apresenta resultados positivos para todos os envolvidos, né, e não só para terminar essas demandas no judiciário, né, mas que é uma prática que é ainda necessário de ser fomentada, essa prática, entre todos nós, operadores do direito. Bom, muito obrigada, eu fico à disposição. Obrigada. Obrigado, doutora Vivian. Dá para perceber que o seu tema tem uma boa sinergia com o apresentado anteriormente pelo doutor Hugo de Almeida, né? Vocês trilham o mesmo caminho, que é de evitar a judicialização. Lendo aqui, eu recebi só a tua via mais resumida, eu vi que você está focado, até pela sua experiência profissional, nas ações, né, no conflito judicializado, mas eu vejo a mediação como um instrumento fantástico para justamente tirar do foro judicial e encaminhar a solução para a via extrajudicial, né? Porque resolvido o conflito, chegado ao consenso, você resolve o inventário na esfera extrajudicial, aqui em Curitiba, 60 dias, né, com o recolhimento dos impostos, e na via judicial vai levar 30 anos, como o caso que a colega citou. Então, fica a sugestão, né, expandir um pouco o seu trabalho, de que a mediação também tem esse aspecto. Pode fazer com que se renuncie ao litígio e se resolva, então, o conflito sucessório, uma vez conciliado, né, com o trabalho da mediação, se resolva na esfera extrajudicial. E também eu vi que você está tratando aqui da sucessão hereditária, mas eu acho que o mesmo raciocínio cabe para a sucessão testamentária, né? Porque alguém pode pensar, não, o testamento não gera conflito, gera muito conflito, doação inoficiosa e tantos outros problemas, né? Então, caminha no mesmo sentido a solução. Ou seja, eu acho que o seu trabalho pode assumir uma amplitude, uma abrangência muito mais do que timidamente aqui foi apresentado nesse resumo, tá? Mas é um tema muito interessante e eu não tenho dúvida que a sua experiência pessoal e profissional vai ajudar muito nesse texto e isso vai servir de referência para tantos outros que precisam dessa boa ajuda. Bem? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professor. Fica só uma dúvida pessoal mesmo. Existe algum estudo com números em relação à eficiência e eficácia da mediação? Então, na verdade, eu queria trazer, sabe, professor, essa questão dos números, mas por causa do tempo e também daquele lapso forense de ficar fechado, porque tem livros que, lógico que eu não queria utilizar dos livros, eu queria fazer realmente uma pesquisa que seja no TJ de Minas Gerais, na utilização da mediação, sabe? Só que, com o tempo, eu não conseguiria fazer, porque o judiciário ele demora aí uns 30 dias a 45 dias para te dar o retorno, para que você possa conseguir falar no Sejus para eles te darem esses dados, sabe? Mas, assim, pelas doutrinas que eu li, é muito difícil, né? Eu também fui mediadora, né, na comarca de Divinópolis, aqui em Minas Gerais. Com a mediação, assim, em 10 casos que chegava ali para a gente, assim, 8 a gente conseguia finalizar. Justamente porque, às vezes, professor, chegava ali os mediandos, os advogados. Os advogados a gente até pedia para eles não falarem, né, deixar as partes falarem, e a gente, na verdade, né, a gente refala o que eles disseram, para eles realmente escutarem o que eles estão dizendo, para que eles possam ver que a solução está, às vezes, ali na fala deles, e que, às vezes,
nós, advogados, preferimos estar ali no litígio, né, querendo os honorários, sendo que para nós, né, no meu olhar como advogada e que atuo nessa área de sucessões, é muito melhor menos um processo do que um processo rastando durante anos ali no judiciário, né? Porque na questão extrajudicial a gente já parte da presunção de que não há conflito, né? Não, que talvez não precisaria da questão da mediação. Mas pensando no que o professor Antônio Carlos disse, até mesmo aquele processo que está ali na via judicial, se faz uma mediação, você pode terminar aí na via extrajudicial, que vai muito mais rápido. É isso. Eu vou fazer ainda um trabalho com esse campo de dados, eu tenho muito interesse, mas leva um pouco de tempo. Foi por isso que eu não trouxe. Obrigada. Tenho duas últimas coisas que eu ia falar para o trabalho. Realmente, eu acho que seria bem interessante o trabalho com números, né? Porque eu acho que a gente entende melhor como funciona na vida prática. E a segunda questão, como a doutora falou, a senhora falou, em relação, acho que tem que mudar a cultura do advogado. A gente muda a cultura do advogado, a cultura dentro da sala de aula, na graduação. Então, isso, cultura que faz do litígio é nossa culpa também. Ok. A Emília está com a mão levantada, não sei se foi sem querer ou se ela quer falar alguma coisa. Sim, eu quero. Boa noite. Aí é boa tarde ainda. Sim, boa noite. Aqui é Emília, de Moçambique. É mesmo por causa do tema da doutora Vivian. E uma das questões que eu levantava, não sei se é assim também no Brasil, mas em Moçambique nós temos a questão do inventário obrigatório quando há menores e inventário facultativo quando há todos maiores. E a questão da mediação, se for uma questão da proteção da vontade dos herdeiros, fica um pouco fácil quando é facultativo e temos todos maiores, mas quando é um inventário obrigatório, essa questão vai sempre ser colocada, porque para os menores vai ter que haver uma representação. Então, a mediação nesse campo pode não ser tão plena como a doutora prevê que seja, ou as vicissitudes que ela tenta proteger numa perspectiva pode não servirem quando está em causa os direitos dos menores e temos estados representados, tutores. Essa é a questão. Obrigada. Essa é a minha contribuição. Espero ter ajudado. Obrigada, doutora Emília. Na verdade, eu tenho até um artigo que eu escrevi falando da mediação com crianças e adolescentes. Na verdade, é possível, né? Mas nessa questão patrimonial, por isso que é importante do advogado dizer, olha, se você tem crianças, é importante você pensar aí num curador, num tutor aí que vai gerir esse patrimônio, porque realmente, né, uma criança de 4, 5 anos talvez não conseguiria aí exprimir a sua vontade. Mas resolver o litígio, eu acho que seria até benefício para essa criança e para o adolescente. Vou pensar sobre essa temática, Emília. Obrigada, viu? Talvez, Vivian, depois da conciliação, pedir uma chancela do Ministério Público, alguma coisa assim, na Sim. proteção do menor, né? Sim, exato. Tem especializadas? A tutela seria aí um caminho, né? Mas eu falo que a mediação ela seria um caminho para terminar o litígio, né? Claro, para finalizar. Claro. Mas como são bens, né, de menores, é óbvio que até a sua maioridade aquele bem vai estar ali preservado, né? Então, assim, teria que pedir ao judiciário uma tutela se aquele pai ou aquela mãe não tiver deixado, né? Uma tutela escrita, um testamento, enfim. Ok. Muito obrigado, então. Então, dando sequência, eu sugiro aqui à mesa que a gente ouça a Solange, que está online conosco. É a última apresentação online. Solange, você nos ouve? Sim, ouço. Está preparado para apresentar, Solange? Boa tarde a todos. Eu cumprimento os presentes e também parabenizo os organizadores e moderadores do 6º EIAD. Meu nome é Solange e eu vou apresentar, então, o trabalho intitulado As Práticas Ambiental, Social e de Governança, ASG, no agronegócio como vias de concretização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? E o artigo, na verdade, quando ele foi construído, ele teve como escopo oferecer aí uma visão ampliada sobre os ODS que foram estabelecidos em 2015 pela ONU e a responsabilidade socioambiental no agronegócio. Os ODS, eles representam hoje uma síntese da causa de sobrevivência e da humanidade, associando-se a uma agenda, na verdade, de extrema relevância, como a temática ambiental, que interessa a toda a humanidade, como reflexos nesta e nas futuras gerações. Ai, gente, eu não vi que a minha câmera está fechada, vou abrir, desculpe. Agora que eu percebi. A abordagem do tema, ela justifica-se justamente por tratar-se de uma tendência mundial, cuja importância foi aí cada vez se tornando mais relevante em relação aí ao ambiente global de negociações. E o ponto focal deste trabalho, ele está justamente em compreender se essas práticas ambiental, social e de governança, especificamente no agronegócio, elas são eficientes ou suficientes para dar concretudes aí aos ODS e também explorar aí a busca do equilíbrio possível entre essas duas vertentes. O método de eleição foi dialético e ancorado aí na pesquisa bibliográfica, seja em meios impressos, eletrônicos, artigos e doutrinas e o arcabouço legal pátrio. É solar a importância da ONU na liderança aí de temas em matérias de direitos humanos e desenvolvimento sustentável, compondo um rol aí de temas importantes e vitais para a humanidade. O ministro Barroso esclarece que o significado de desenvolvimento sustentável ele foi delineado e construído aí nos últimos 50 anos em diferentes encontros, né, e documentos internacionais. E, para tanto, é importante que a gente faça, que a gente revisite, no caso, alguns eventos históricos que dotaram de maior robustez aí o processo pertinente ao tema, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo em 72, Nairobi em 82, que acabou dando origem, aí, sendo um ponto de influxo ao documento chamado Nosso Futuro Comum, conhecido como Relatório de Brundtland, a ECO 92, e outros marcos importantes, como a Convenção Quadro sobre a mudança climática, o Protocolo de Quioto e também o Acordo de Paris. Quando se trata de desenvolvimento, há que se esclarecer que esse termo ele foi construído com um certo grau de generalização e abstração, e também ele é utilizado em outras diversas disciplinas que eu não vou enumerar aqui, né, para não demandar muito tempo. E, embora os conceitos de crescimento e desenvolvimento eles guardem uma conexão próxima, é importante que se faça uma distinção entre eles, e conforme os ensinamentos de Ramos, o crescimento ele estaria mais vertido a respeito do aumento da produção de bens que atendam às necessidades humanas. Já o conceito de desenvolvimento, ele tem um conceito mais alargado, mais abrangente, está vertido para a expansão da produção e também envolve a natureza e também a qualidade desse crescimento e como isso afeta positivamente as condições de vida dos habitantes de um país. O desenvolvimento, para que ele se diga responsável, é aquele cuja intervenção humana não cause efeitos negativos ao meio ambiente, ao ponto de que este não possa se recuperar dessas alterações sofridas e das demais formas de vida ficarem comprometidas para que, de fato, o ser humano possa tirar proveito desses recursos, lembrando que esses recursos são finitos. O conceito também de desenvolvimento sustentável, ele tem outras diversas dimensões, sustentabilidade social, econômica e também como corolário aí internacional para manter a paz. Agora, mais especificamente, quanto à Agenda 2030, é preciso destacar-se, conforme a própria ONU define, que ela é um plano de ação voltada para as pessoas, para o planeta e também para a prosperidade. Ela é constituída de 17 objetivos, 169 metas globais, 231 indicadores que orientam, né, essas medidas, e trabalhadas sobre 3 dimensões, quais sejam a econômica, a social e a ambiental. A econômica em consonância com a governança. Essas metas elas são aplicadas a todos os 193 Estados-membros da ONU e foram firmadas na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU em 2015. Um ponto interessante aí de se saber é que esses 17 objetivos, eles podem ser ajustados conforme a realidade de cada país. E no caso do Brasil, mais especificamente,
128 metas foram alteradas para atenderem ou se ajustarem à nossa realidade. O Sistema Nacional das Nações Unidas do Brasil, e aí também num trabalho com seus parceiros, elegeu aí 5 eixos prioritários, justamente para desenvolver, para ancorar o planejamento estratégico para o próximo ciclo, né? Voltados justamente para pessoa, planeta, prosperidade, paz e parcerias, que ficou conhecido como os 5 Ps. E é importante também esclarecer que a Agenda 2030 da ONU ela é um instrumento de diplomacia internacional, e os ODS têm uma natureza jurídica que pode ser definida como normas sociais ou soft law, e por isso eles não têm um caráter vinculante, diferentemente dos hard law, que constituem aqueles que são dotados aí, ou possuem uma capacidade coercitiva e sancionatória. Pode também se dizer que, com relação à ESG, ou seja, as questões ambientais, sociais e de governança, elas estão cada vez mais associadas, né, às atividades empresariais e trazem, sim, impactos positivos nos resultados dessas empresas, proporcionando, eu diria, benefícios comerciais e vantagens também competitivas em relação aos seus pares em variados negócios e contextos, né? Vale lembrar também que no ano de 2020, com relação ao agronegócio brasileiro, ele representou 26,6%, né, no PIB, e frente aos 20,5% registrados em 2019. Nessa linha de pensamento com relação ao PIB, é importante trazer o autor Amartya Sen, que nos ensina sobre o desenvolvimento aí construído a partir do viés das liberdades, e para esse autor, o desenvolvimento ele tem um conceito para além da métrica quantitativa do PIB, né, ressaltando esse conceito. No cenário do agronegócio, no Brasil, nós não podemos esquecer da floresta amazônica, que traz aí 3 importantes serviços à humanidade, no papel do ciclo tanto da chuva como das águas, na questão da mitigação do aquecimento global, na absorção e armazenamento do dióxido de carbono. E esse tema vertido com relação, em consonância com os ODS, ele guarda aí pertinência ao objetivo 15, que prescreve aí a proteção, a recuperação e a promoção e o uso sustentável de ecossistemas terrestres. É importante também falar, com relação ao agronegócio, que muitas das causas negativas estão correlacionadas ao desmatamento e também ao relaxamento de medidas protetivas, com uma possibilidade continuada e que renova a regularização de terras griladas, né, o que serve de incentivo para que essa prática se protraia pelo tempo. E conforme nos ensina Gomes e Gasparini, a responsabilidade social ela é muito mais abrangente, né, incluindo aí práticas de boa governança, códigos de conduta, gestão de risco, e atualmente essa ideia, né, ela envolve aí uma gestão compartilhada entre os sujeitos, envolvendo todos os stakeholders, né, do processo, da operação. Dentro desse tema ainda é importante abordar que o Brasil é considerado uma das maiores potências agroambientais do globo, né, especificamente no agronegócio, né, as operações consideradas são as vertidas para a agricultura, para a pecuária, elas vão englobar a produção, tanto de serviços financeiros, de transporte, o marketing, seguro, bolsas de mercadoria, e para a CNA, a definição de agronegócio ela está ancorada em 4 segmentos. Quais seriam, né? Seriam os insumos para a agropecuária, a agropecuária básica, a agroindústria e o agroserviço. Apesar de todos esses aspectos positivos, nós temos N aspectos negativos relevantes, dentre os quais, né, não são pequenos e estão a nível global, quando esse setor é responsável por 23% das emissões gerais de gases, entre outros, mais de 60% do uso da água e 30% da demanda de energia. Então, nesse viés, o ESG, a sigla cunhada, né, para atender, ela se configura como um framework, ou seja, um manual de boa para que seja estabelecido internacionalmente, né, a partir do qual sejam pautadas as tomadas de decisões das empresas a nível global. E esse termo, né, ESG ou ASG, foi usado pela primeira vez em 2006, mas só ganhou força mais recentemente, nos anos de 2019
e 2020, né? Então, nós temos aqui vários pontos a serem abordados de tensão no agronegócio, desde essa questão da preservação do meio ambiente, do desmatamento, do trabalho escravo, dentre vários outros. E ainda apresentando aí novas demandas, exigências aí por investidores e reguladores, que têm cobrado uma responsabilidade social e ambiental, não só das empresas, mas, como eu já disse, de todos os stakeholders que envolvem a cadeia de produção. E esse aumento brutal aí nas regulações internacionais ligadas ao ESG tem tido impacto não só na licença de operar das empresas, das organizações, com o banimento de alguns produtos, com a exigência aí com a imposição de uma nova taxonomia no investimento em ESG, pressão para que essas empresas estejam mais engajadas em ações aí voltadas para educação, a redução do uso de embalagens, a pegada de água, de carbono, de bem-estar animal. E as práticas de ESG acabaram se tornando, na verdade, um pré-requisito, né, para a liberação de investimentos, uma vez que resultam aí na redução de riscos, aumento do índice de confiança, agregação de valor e maior cuidado com gestão de riscos. Aí, tanto é que as empresas hoje, a gente percebe uma corrida aí através dos selos verdes, justamente para ter essa garantia internacional nos seus investimentos. O Brasil é um dos principais players no agronegócio global, e a previsão dos estudos aí do MAPA, né, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, é de que ocorra até 2030 aí, um crescimento de 20% aí da produção agrícola brasileira. E, para além disso, essa ideia de desenvolvimento ela vai abarcar outras questões extravasando o campo econômico-social, e nessa linha de raciocínio é importante que a gente se questione aí quem são as partes, né, dos ODS, quem é o todo, e se essas partes, de alguma forma, contribuem para a viabilização da Agenda 2030, ou se o boicote de algum desses objetivos pode comprometer ou destruir o todo. E o Brasil, entre esses produtores e exportadores de alimento do mundo, tem aí um grande desafio, que é como alimentar o mundo sem consumir o planeta, né? Além de colocar em prática todos esses compromissos firmados internacionalmente. Com certeza, esse é um dos principais desafios a serem confrontados atualmente, né? E já nas vias de conclusão, o que se constatou ao longo do estudo é que muito se tem avançado aí ao longo desse caminho, e que muito se tem a percorrer com relação aí aos riscos e as metas saírem realmente do papel, não ficarem só sendo referenciadas como uma Agenda 2030, e é notória, sim, a importância do ESG, cuja agenda decorre de uma evolução social como instrumento e viabilidade para essa consolidação da atividade do agronegócio em congruência com os ODS, né? Mas o que se constata, na verdade, na prática, são alguns avanços e alguns recuos. A gente pôde perceber isso aí com a guerra da Ucrânia, onde houve a liberação de áreas protegidas para o plantio, noticiada recentemente por alguns, não só pela Ucrânia, mas por alguns países, né? E para que esses objetivos de promover a sustentabilidade e igualdade eles ganhem realmente vida, é preciso contar com esse engajamento e trabalho cotidiano das instituições, do Estado, dos diversos atores sociais. Contudo, né, tais compromissos, como já coloquei, eles exibem um status de soft law, não impondo sanções, e a lei a lei posta, eu diria que ela é insuficiente para concretizar os objetivos firmados nas metas dos ODS. Ainda que o Brasil tenha um arcabouço legislativo robusto, a gente percebe que ainda está muito na referência, mas que é preciso uma maior efetividade nessas ações para que realmente o Brasil consiga cumprir, né, com esses compromissos internacionais. Agradeço a participação, a oportunidade, né, é sempre uma honra. Eu estive participando no de Portugal, estou aqui, espero participar de outros. Agradecer a PUC, especialmente, eu tenho meu filho mais velho, é formado em medicina, mas resolveu não seguir carreira e atualmente estudo o curso de designer na PUC. Então, uma honra para mim estar aqui com os doutores. Obrigada. Obrigado, Solange, pela sua apresentação. Me ouve bem?
Sim, professor, ouço bem e vejo também. Obrigada. Então vamos lá. Analisamos atentamente o trabalho que você encaminhou aqui para o curso, né, para o evento, a organização do evento, e até durante a sua fala, você chega a falar num selo verde, né? E o foco do seu trabalho é justamente a ESG no agronegócio, como pode concretizar as ODS, né? E aí, fazendo um vínculo com o que foi aqui exposto por você, especialmente na questão do selo verde, fica uma reflexão. Será que não é, antes de tudo, esse desafio da ONU, da ODS, uma nova certificação? Será que não parte da mesma lógica e, sendo uma certificação, já não se demonstrou que ela não é eficiente, já que tem uma adesão voluntária? Ou seja, a gente precisaria de uma conscientização muito grande do mercado, dos estados, das nações, dos consumidores, para desprezar os produtos advindos do agronegócio que não tivessem essa certificação. Mas será que existe a opção disso? Por exemplo, na geração de proteína animal, será que alguém está preocupado se o que compõe a ração animal ela tem impacto ambiental severo ou não na produção? Como a gente conseguiria mudar essa realidade? Fica só aqui a reflexão, não precisa responder isso, Solange, tá? Mas eu acho que o seu trabalho daria um passo adiante se enfrentasse esses problemas, né? Se não ficasse só na descrição de uma situação, mas, de fato, fosse uma análise crítica e propositiva, dizendo, olha, isso daqui vai alcançar determinada finalidade se mudarmos a postura frente às ODFs, frente a esses compromissos. Fica só a título de sugestão na sua investigação científica, tá bem? Sim, professor, só para constar, esse meu artigo, o artigo de origem, ele tem 25 laudas, com mais 4 de referência bibliográfica. Eu trato desse tema que o senhor colocou aí, preciso só localizar aqui, onde inclusive eu argumento que os consumidores subiram a barra de exigência. Eu apresento algumas pesquisas aí onde se constata que, além das questões financeiras, né, os consumidores gostariam de receber informações da governança, da origem dos produtos. Então, realmente, eu toco nesse assunto, né, que hoje não são só as imposições internacionais, mas que o consumidor mais orientado, e principalmente os mais jovens, nessa pesquisa que foi desenvolvida, ele subiu a barra de exigência, né? Então, ele quer saber de onde vem o produto, como que está sendo feito. Essas várias restrições internacionais, né, elas vêm nessa direção. Então, ainda que sutilmente eu tive que reduzir para 15 laudas, né, por exigência do evento, o meu artigo está bem mais amplo, e eu concordo com o senhor, poderia tocar, talvez eu não... teria que pensar, eu realmente procurei pensar o que eu pude, né, com relação a essas exigências do selo verde, de todas essas determinações, mas sim, eles contribuem, estão no caminho. Agora, se eles vão ser suficientes, no próximo evento a gente pode trazer uma pesquisa para ver o avanço disso, né? Como é que a gente tem esses números, né? Dessas várias instituições que pesquisam. Inclusive, eu cito várias aqui no rodapé do artigo. Eu não enviei resumo, eu enviei um artigo completo e posso enviar um mais completo, mas aí nós vamos chegar né? Que nem eu disse, o meu artigo de origem é 28 laudas, tocando todos esses pontos. Obrigada. A ODS 12 é específica sobre isso que você acabou de dizer, né? Mas, sim, claro, não estou dizendo que você deve alterar o seu trabalho, nada. Só estou fazendo uma provocação para que fique mais focado nesse tema, porque eu acho que esse, na minha opinião, eu acho que esse é o tema que dá o diferencial na tratativa desse assunto, tá? Mas, obrigada, parabéns, aceito. pela sua apresentação. Obrigada. Na mesma linha do que o professor já comentou, o que me meteu também foi pensar que no Brasil há uma parcela grande do negócio também são de pequenos produtores.
se esses pequenos produtores eles têm capacidade de cumprir com essas normas, se tem recursos, né? Agricultura familiar e tudo mais, que praticamente é o que alimenta o Brasil, se conseguiria cumprir essas exigências também. Talvez já você tenha abordado isso no seu trabalho completo também, mas eu acho que vale essa provocação também. Como nós temos no mundo empresarial sempre esse questionamento do pequeno empresário, se ele também consegue se adequar a essas normas, eu acho que vale o questionamento também com relação aos pequenos agricultores. Só para encerrar, eu concordo com o professor F, com o professor Samuel. Esse tema faz parte do meu intervenção de mestrado, então eu devo alguma coisa sobre isso também. O que eu posso indicar que até onde eu li sobre o assunto, que as pesquisas elas são incipientes, algumas contraditórias entre elas. Né? Existem também uma tendência crítica ao ESG. The Economist recentemente lançou um editorial criticando bem fortemente o ESG na Inglaterra, né? Demonstrando que os fundos de investimento em ESG não têm um retorno diferente dos fundos que não investem em ESG, porque, na verdade, todas as empresas são parecidas de um fundo com o outro. E também, que eu li de crítica sobre isso, a gente trazer isso para a indústria da moda, por exemplo, onde o consumidor diz que ele é consciente, mas, em vez de ele comprar uma roupa um pouquinho mais cara, uma roupa que é feita artesanal, ele acaba sempre comprando na Shein, na Renner, que são empresas de fast moda, né, que chama. Então, acho que os dados ainda não são suficientes para a gente entender até que ponto a gente, de fato, está com um consumo consciente em relação a isso. Tem alguns dados que demonstram que realmente o consumidor está indo para esse lado, mas alguns outros, principalmente a prática, colocam uma pulga atrás da orelha. Mas é um tema que eu gosto bastante e bem legal a apresentação. Ok. Obrigada, professor, pela sugestão, e também diria, né, que não é só com relação ao consumidor. Quando a gente vê os termos de compliance das grandes empresas, quando a gente vê a publicidade, né, a gente vê que muitas dizem que tem compliance, mas estão lá como samambaia, né? Só enfeitando, constam na página da empresa, da grande exportadora, mas na prática, às vezes, não saem como os objetivos, né, de meras referências bibliográficas. Então, tanto o viés das empresas como dos consumidores, eu concordo com o senhor. E aí a gente iria naquela mesma coisa de produtos importados, né, contrabandeados, né, pregar uma coisa e acabar frequentando esses ambientes. Obrigada pela contribuição, são todas bem-vindas. Excelente. Então, passar para a apresentação presencial, que modesta. José, Cláudio, por favor. Não sei se quer precisar de peça, tá? Não sei se não. Pode ficar do lado. Não vai aparecer assim, assim, não aparece para o pessoal. Posso mudar um pouco para Pode. Coloca para trás, a gente pega todo mundo aí, abre mais. Isso. Entendeu? Ajuda para o outro, depois a gente prepara os questionamentos. No caso, sou direito e o primeiro resumo que eu dei da previsão de responsabilidade social e a revogação do ato administrativo na legitimidade. Então, em 2021, a lei 1320 alterou a lei de liberdade administrativa de 1992 e no artigo 10, originalmente estava previsto que atos administrativos que lesassem o erário podiam ser responsabilizados dolosamente ou culposamente. Porém, na nova organização legislativa, foi excluído o ato administrativo culposo. Então, agora, só pode ser responsabilizado por atos danosos ao erário de sendo doloso. E o STF decidiu, em uma justiça extraordinária, que foi reconhecido a resolução geral, que essa alteração era constitucional, porque tinha prerrogativas do legislador revogar ou não o ato administrativo culposo.
Então, como problema de pesquisa, eu coloquei que essa revogação seria constitucional a partir da existência do princípio de privacidade do processo social. Então, a hipótese era de que essa revogação não é constitucional, porque violaria o princípio de privacidade do processo social. E o objetivo, então, é analisar se é ou não constitucional a revogação. Então, tratando primeiro, eu analiso o que é o princípio da privacidade do processo social, que é um princípio desenvolvido a partir da doutrina, foi reconhecido pela jurisprudência. Esse princípio ele tem como base normativa os direitos fundamentais, que ele é um princípio implícito na Constituição, e ele traz como conteúdo normativo de que os direitos sociais, uma vez efetivados, eles não podem ser mais revogados. Isso, claro, tem algumas nuances. Por exemplo, em situações de crise econômica, há uma possibilidade de uma maleabilidade, por exemplo, de revogações temporárias, como aconteceu em Portugal, na época da crise econômica de 2011. Porém, esses direitos sociais que efetivam direitos, essas leis infraconstitucionais que efetivam direitos sociais fundamentais, uma vez vigentes, elas não podem mais ser revogadas, porque tocam direitos fundamentais. E por tocar em direitos fundamentais, revogá-las atinge a dignidade da pessoa humana, atinge o projeto constitucional, prevê no artigo 3º os objetivos da República Brasileira. Então, a partir disso, no terceiro tópico, eu pretendo explorar o que é a improbidade administrativa, que os brasileiros, a partir da Constituição, eles têm o direito à propriedade administrativa, no sentido de que a administração pública ela deve ser moral, ela deve ser efetiva, ela deve ser honesta, entre outros princípios constitucionais. Então, a propriedade administrativa ela é um direito coletivo, é um direito transindividual, porque não é possível quantificar quanto cada brasileiro tem direito a esse direito. Então, é um direito de todos, e que, uma vez lesado, lesa a todos. Então, por isso, ele é um direito individual. Dentro disso, poderia dizer que o princípio da prevenção de reprodução social é dos direitos sociais, e um direito transindividuais, tem uma diferença. Mas há autores que trabalham no sentido de que o princípio de prevenção de reprocesso ele não é só direito social, ele engloba todos os direitos fundamentais. O aborto e o julgamento, por exemplo, trabalham nesse sentido. Então, por fim, eu exploro que no artigo 10, então, era previsto o ato administrativo culposo, no sentido de que, uma vez que um administrador age de forma imprudente ou descuidada no trato do dinheiro do erário, ele poderia ser responsabilizado. E agora ele não pode mais. Então, agora só quando for comprovado o dolo, que é uma situação muito mais difícil, não impossível, mas dificulta a responsabilização pelo ato de improbidade administrativa. O que faz com que os cidadãos brasileiros sejam onerados com o mau cuidado do administrador com o dinheiro do erário, e o administrador ele fica isento de responsabilidade se ele não teve intenção naquele ato. Então, e por isso eu concluo que essa revogação seria inconstitucional, justamente porque deixou a probidade administrativa, que é um direito brasileiro, mais desprotegido do que anteriormente. Então, essa revogação não poderia ser feita. Então, esse é o primeiro resumo que eu chamei de trabalho. Eu já falo um pouco do segundo agora. O segundo eu trato da aplicação do princípio da proporcionalidade às medidas executivas atípicas, porque há um tema que em voga, que é como cumprir as decisões judiciais, que antigamente havia uma tipicidade dos meios executivos, que foi um pouco cedendo para a atipicidade dos meios executivos. Então, atualmente, o juiz ele não precisa, quando for executar a sentença, ele não precisa só tomar medidas que tenham que vistas na legislação. Ele pode tomar medidas que não estejam previstas. Porém, essas medidas, elas, a princípio, elas não podem ser tomadas de qualquer forma. Não pode exigir qualquer coisa para cumprir a decisão judicial. E há um debate, portanto, porque existem decisões
de juízes, suspendendo passaporte, suspendendo cartão de crédito, suspendendo participação em licitação. Então, isso toca em direitos fundamentais das pessoas e não necessariamente tem uma vinculação com o que estava sendo debatido no processo. Então, por isso, o meu programa de pesquisa no sentido de que as medidas executivas atípicas, elas podem ser compatíveis com o princípio da proporcionalidade. Então, a hipótese de que elas podem ter, em alguns casos, então o objetivo é analisar de que forma essas medidas executivas atípicas podem ou não ser compatíveis com o princípio constitucional da proporcionalidade. O primeiro eu abordo o princípio da proporcionalidade, em que esse princípio ele também é um princípio constitucional jurídico, ele foi desenvolvido pela doutrina da jurisprudência a partir da Segunda Guerra Mundial, e ele é um princípio que também tem a sua base nos direitos fundamentais. Esse princípio ele vem para fazer uma atuação estatal que nem exceda na sua atuação e nem se omite. Então, o princípio da proporcionalidade ele tem uma dupla face, que é uma face de vedação de excesso e uma face de vedação de proteção deficiente. Então, o Estado, ao atuar, ele não pode nem atuar arbitrariamente, abusivamente, ligado mais à ideia do Estado liberal, o Estado tinha que ter a defesa de pessoas, e o Estado também, ao atuar, ele não pode deixar de proteger os direitos fundamentais, ele não pode se omitir nessa posição, que é mais ligado ao Estado social. O Estado tem que prestar direito. E aí que vem, então, o princípio da proporcionalidade, quer dizer, que o Estado não pode nem ceder e nem se omitir. Também, o princípio da proporcionalidade, ele traz uma visão... Vai falar um pouquinho mais alto. Então, o princípio da proporcionalidade, ele também vem, no segundo momento, além dessa dupla face, ele também pode ser entendido por um caminho para descobrir se a medida é proporcional ou não. Esse caminho, então, é a verificação da adequação, da necessidade e da proporcionalidade no sentido estrito. Então, o princípio ele vai verificar se o meio, a medida, é adequado para atingir um fim. Então, primeiro se verifica se essa medida é capaz de atingir o fim, que é a adequação. Depois se verifica se essa medida é necessária, ou seja, se não há outra medida menos gravosa e que toque menos em direitos fundamentais e possa ser tomada. Se ela não pode ser tomada, significa que essa medida é necessária, portanto, atende ao princípio da proporcionalidade. E por que verifica que a proporcionalidade é em sentido estrito? Em que se verifica se, quando essa medida é proposta em prática, se os direitos fundamentais são mais efetivados do que restritos. Se a resposta é sim para todas essas três perguntas, significa que essa medida é proporcional e, portanto, está compatível com esse princípio. Então, por fim, eu analiso o que são as medidas executivas atípicas. Eu adoto aqui duas classificações, no sentido de que, quando o juiz vai efetivar uma sentença ou qualquer decisão judicial, ele pode tomar dois tipos de medidas. Ou medidas indutivas ou medidas subrogatórias. As medidas subrogatórias são aqueles em que ele não depende da parte para ser executado. Por exemplo, uma penhora, em que ele mesmo toma a medida e a parte não precisa fazer nada. Ou então medidas indutivas, que podem ser coercitivas, portanto negativas, em que ele aplica uma multa, por exemplo, ou então medidas indutivas que têm um caráter positivo, uma vantagem, algum tempo para a parte que cumpre aquela decisão. A outra classificação de parecida a medida pode ser direta ou indireta. Direta, o juiz não depende da parte, indireta, o juiz depende da parte para executar a sentença. Então, eu concluo que essas medidas executivas atípicas, elas podem ser proporcionais, na medida em que elas sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. E, portanto, o juiz ele não só pode tomar qualquer decisão para efetivar a sentença, mas ele precisa tomar uma decisão que for necessária para aplicar o direito material. José Mário, obrigado pela sua colaboração e ter acelerado a apresentação, que a gente precisa encerrar aqui o módulo para não prejudicar o andamento do evento, o módulo seguinte. Em relação ao primeiro trabalho,
muito interessante, fica aquela ponderação, né, de que o legislativo nem por emenda constitucional pode alterar algumas coisas, apesar da tentativa de fazê-lo. E você vai ter que ingressar na análise de também como tem sido a postura do Supremo Tribunal na interferência dessa iniciativa legislativa, porque às vezes, sob o argumento de não interferência dos poderes, acaba passando alguma coisa, né? Eu entendo perfeitamente do razão, do seu ponto de vista, mas acho que depois, na hora de ampliar o estudo, esse é um tema que você vai ter que enfrentar. Em relação ao segundo trabalho, eu até no resumo eu fiz umas observações aqui, falta pontuação, indagação, você faz a indagação, mas termina no ponto final. Como é uma indagação, a gente tem que adequar a pontuação. E só faria uma observação de que essas medidas executivas atípicas podem ou deveriam desencadear no juiz encaminhar o processo para um centro de conciliação e tratamento do consumidor por tribunal. Se você tem que tomar medidas de supressão de garantia, né, para fazer a cobrança da dívida e nada disso move o devedor no caminho dele efetuar o pagamento, compor o débito, possivelmente ele não tem condições, tem aí um risco da sua própria subsistência. Então, o encaminhamento para o centro de conciliação e mediação, tratamento do superliquidado, pode resolver o assunto de maneira mais eficaz e humana, né? Dignamente humana, do que promover todas essas medidas competitivas tão truculentas, né? Fica a sugestão também para a tua reflexão. Obrigado. Por fim, acho que só em relação ao segundo ponto, coordenando um pouquinho o Pedro, professor, eu acho que seria interessante também ver a questão do progresso do direito fundamental do credor, né? A maioria das decisões judiciais é pelo direito fundamental do credor. Às vezes a gente acaba impedindo de conseguir as medidas, e aí tem casos de pessoas, tem clientes que mudam laranja, torta é direito, né? Não é o caso do endividado, né? É o caso de pessoas que têm dinheiro e não querem pagar. Então, acho que nesse caso a gente também talvez tenha que ficar um pouco mais pensando no credor que tem essa empréstimo e toda essa questão de Brasil. Eu queria só um comentário sobre essa questão de atípicas. Eu tenho uma que seria obrigado ao seu trabalho também, mas eu gostaria muito de ver uma análise da efetividade desses níveis, porque a gente vê as notícias, mas ninguém conseguiu ver quanto por tempo desses casos que teve restrição de PNH de passaporte que a pessoa que tinha condições de efetivamente ela encontrou. Porque eu penso, a pessoa é um devedor confuso, vai se importar do direito. Talvez tenha um problema até anterior, que é não ter eficiente esse direito. Eu não consegui também. Falando aqui no campo teórico. Então é isso, pessoal. A gente dá para encerrar esse painel. E até o próximo painel das 4h30. Muito obrigado por estar online. E aí, encerrado o painel número 3. Até o próximo painel. Obrigado pela participação de todos.